Bom dia, senhor. Por favor, diga ao jurado seu nome completo. Sim Michael Snyder. Você se importa de soletrar seu sobrenome para registro, por favor? Snyder. Snyder. E qual é a sua ocupação? Sou médico no Beth Israel E há quanto tempo você é médica? desde 1998. Pode falar sobre sua formação acadêmica? Então, fiz minha graduação na UMass Amherst, cursei medicina na Tufts University e depois fiz minha residência em medicina de emergência na Boston University. Há quanto tempo você trabalha no Beth Israel? Desde 2014 há 12 anos. Você trabalha principalmente no pronto-socorro? Sim. Quero destacar o dia 24 de janeiro de 2023. Você lembra de ter trabalhado no pronto-socorro nessa data? Sim. E à noite, você foi informada sobre vários casos de trauma pediátrico que estavam chegando ao departamento de emergência? Sim. E quando você é informada sobre pessoas chegando, como isso acontece? Então, normalmente recebemos uma ligação na linha da emergência médica avisando que algo está chegando e que eles querem que a gente saiba com antecedência. E eles fornecem algumas informações básicas sobre o que aconteceu na cena e o que está acontecendo durante o transporte? Quando possível, sim. E quando os profissionais de emergência, os técnicos em emergência médica ou paramédicos chegaram ao Beth Israel, havia 3 pacientes, certo? Correto. E você foi designada para tratar um paciente? Correto. Você se lembra qual paciente era esse? Cora. E antes da equipe de emergência chegar, você soube mais sobre a situação da Cora e o que estava acontecendo? Sim, então nós ouvimos que, sabe, os 3 estavam em parada cardíaca. E no caso da Cora em particular, eles ainda estavam fazendo a RCP e realizando o que chamamos de suporte avançado de vida pediátrico, então administrando medicamentos para tentar reiniciar o coração. Eles também disseram que usaram um desfibrilador para dar um choque e tentar reiniciar o coração. E eles ainda estavam fazendo RCP quando chegaram. E essa informação é importante para você enquanto avalia um paciente que está chegando ao pronto-socorro? Sim, é importante saber, sabe, qual era o quadro no local, quanto tempo o paciente pode ter ficado sem pulso ou quanto tempo ele pode ter ficado sem respirar, para que possamos ter uma ideia do que esperar, quais lesões devemos procurar e o que podemos potencialmente reverter. E você sabia a idade da Cora? Sim. E ela tinha 5 anos, correto? Sim. E quanto aos medicamentos dos quais você tinha conhecimento, quais medicamentos tinham sido fornecidos? Então, antes de chegar até nós, ela havia recebido epinefrina, que é o principal medicamento que usamos em uma parada cardíaca. E você sabe como eles administraram esse medicamento para ela? Sim, então ela tinha o que chamamos de dispositivo intraósseo na tíbia direita. Às vezes é muito difícil conseguir colocar um acesso intravenoso, então podemos ir diretamente no osso ou na medula óssea. E você sabia se ela tinha sido entubada durante o trajeto? Ela não foi entubada no trajeto. Você estava no pronto-socorro para receber a ambulância quando ela chegou? Sim. E o que acontece quando um paciente chega ao pronto-socorro de ambulância? Então, quando o paciente chega, a nossa equipe imediatamente começa a assumir o atendimento para que não haja nenhuma interrupção. Também recebemos relatório dos paramédicos, técnicos de emergência e outros membros da equipe que participaram do caso. E você e sua equipe da emergência, então, fazem sua própria avaliação inicial do paciente? Sim. Então, o que você faz nesse caso? Então, inicialmente, nós seguimos o nosso ABC: vias aéreas, respiração e circulação. Primeiro, focamos nos aspectos principais, como garantir que estamos fornecendo ar e oxigênio para o paciente, mantendo o coração funcionando, então, continuando a RCP nesse momento. E quanto à Cora, você observou se ela estava respirando? Então, ela não estava respirando sozinha. E o coração? Você verificou se estava batendo? Não havia batimentos cardíacos. E quanto à aparência física dela, quais observações você fez sobre a aparência física dela? Então, inicialmente, quando ela chegou, sabe, uma das coisas que notamos foi uma tonalidade azulada na pele, que normalmente, você sabe, podemos ver quando há menos oxigênio ou falta de oxigênio. E então, em uma avaliação rápida, havia algumas áreas de hematomas no pescoço e ao redor dos olhos, chamadas petequias.
pequenos episódios de sangramento sob a pele e um pouco de sangue saindo do nariz. Você conseguiu fazer observações das mãos dela ou de outras partes do corpo? Então as mãos definitivamente apresentavam o que chamamos de cianose, ou seja, um tom azulado. Agora, em relação aos olhos, você mencionou pequenas petequias ao redor do rosto, dos olhos e também do pescoço. Você notou mais alguma coisa nos olhos dela? Então as pupilas estavam fixas e dilatadas. Por que isso é significativo para você? Frequentemente, quando isso ocorre, pode indicar duas coisas. Certos medicamentos, como a epinefrina, podem dilatar as pupilas. Mas também, se o cérebro começa a ser danificado ou não está funcionando, você começa a perder inicialmente alguns dos sinais que fariam as pupilas ficarem menores. Então elas tendem a começar a se dilatar se uma lesão cerebral estiver se iniciando ou já tiver ocorrido. Agora, você indicou que quando Cora chegou, ela não estava entubada, ou seja, ela não tinha um tubo de respiração. Você e sua equipe tentaram entubá-la? Sim. E você fez isso sozinha ou com a assistência de outras equipes do pronto-socorro ou do hospital? Então, nós tínhamos a equipe da anestesia lá depois que recebemos as ligações informando que vários pacientes estavam chegando. Normalmente, teremos toda a ajuda que pudermos precisar para cuidar de todos os pacientes. Tinha um anestesiologista na sala comigo que colocou o tubo de respiração. Em casos em que uma pessoa pode ter sofrido algum tipo de lesão no pescoço, isso complica a inserção de um tubo de respiração? Pode complicar, pois normalmente você precisa mover a cabeça para posicionar o tubo de respiração, mas se houver suspeita de lesão no pescoço, estabilizamos com colar ou manualmente. Assim, você não pode mover a cabeça e o pescoço para melhorar a visão. Depois que o tubo de respiração foi colocado, você e sua equipe conseguiram ventilar a Cora manualmente? Sim. Agora, você então fez uma avaliação cardíaca nela? Sim, então além de ouvir o coração, sentir o pulso, nós também costumamos usar uma máquina de ultrassom na sala, onde podemos ter uma visão direta da função cardíaca. Sabia que ela foi desfibrilada 2 vezes na ambulância? Por que isso é importante ao tratar uma paciente em parada cardíaca? Então, quando eles desfibrilam um paciente, normalmente o coração está em um ritmo em que ele não consegue bombear sangue, então pode estar meio fora de sincronia ou tremendo. Onde podemos tentar usar eletricidade para tentar restaurar seu ritmo. Depois que você realizou o ultrassom cardíaco, houve mais alguma tentativa de usar o desfibrilador ou? Não. Durante o tratamento com ela, você seguiu usando vários medicamentos? Sim. E a RCP continuou durante todo o tempo em que você esteve com ela? Sim. Você consultou outros colegas ou outros hospitais em relação ao cuidado da Cora? Sim, na verdade, além de todos os meus colegas na sala de emergência, tínhamos médicos da UTI pediátrica do Hospital Infantil ao telefone conosco, ajudando a resolver qualquer situação que pudesse surgir no caso, também esperando que eles receberiam nossos pacientes. O seu hospital no Beth Israel está equipado para lidar com esse tipo de trauma pediátrico? Realizamos a estabilização inicial, depois transferimos os pacientes para cuidados especializados ou internação continuada. E por quanto tempo continuaram os esforços para tratar a Cora? Então, na sala de emergência, aproximadamente 30 minutos. E é justo dizer que todos os esforços que você fez não tiveram sucesso. Correto. E aproximadamente às 19h28, ou 7h28, você finalmente declarou Cora como falecida? Sim. Obrigada, não tenho mais perguntas. Pennington, sem perguntas. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado. Boa tarde. Pode dizer e soletrar seu nome para registro? Mark Joseph Tenerowitz. MarkJoseph Tenowitz. Mark Joseph Tenerowitz. E qual é a sua data de nascimento, senhor? 220. Nov. Com que você trabalha? Fui médico de emergência, mas atualmente não exerço a função.
O que você faz atualmente? Avalio incapacidade para o estado de Rhode Island. E voltando sua atenção para janeiro de 2023, você era médica do pronto-socorro naquela época? Sim, eu era. E onde você trabalhava? Beth Israel Deaconess Plymouth. Você pode resumir para os jurados sua formação e o treinamento para se qualificar como médica de pronto-socorro? Fiz minha graduação na Trinity College. Fiz um programa de 1 ano de pós-bacharelado pré-médico na Bryn Mawr College. Depois, me formei em medicina pela Brown University. Fiz residência em medicina de emergência no UMass Memorial Worcester. E quando você terminou sua educação e treinamento, você trabalhou em atendimento de emergência depois disso, até mudar de cargo? Trabalhei em medicina de emergência de 1997 até maio de 2025. E direcionando sua atenção para 24 de janeiro de 2023, você estava trabalhando no período da noite naquele dia? Sim, eu estava. Você já atendeu uma criança chamada Dawson Clancy? Sim. Como ele chegou ao hospital? Ele veio de ambulância dos bombeiros. Quando ele chegou, você recebeu um resumo dos ferimentos da equipe de emergência? Sim. O que você soube naquele momento? Disseram que ele foi aparentemente estrangulado e encontrado sem pulso nem respiração. E quais observações você mesma fez sobre Dawson? Ao chegar, ele estava com um tubo respiratório. Colocaram um dispositivo no osso da perna dele para administrar fluidos e medicamentos intravenosos. A reanimação cardiopulmonar estava em andamento. Ele não respirava por conta própria, não tinha pulso nem respondia. E depois, bem, logo em seguida, você observou algum trauma no corpo dele? Acho que ele tinha hematomas antigos nas pernas. E havia alguns vasos sanguíneos rompidos no rosto dele. E você observou algo na região do pescoço dele? Não que eu me lembre. E o que você fez para tratar Dawson? Mantivemos a RCP e a administração de fluidos intravenosos. Administramos doses de adrenalina para tentar fazer o coração dele voltar a bater. Confirmamos a posição correta do tubo de respiração. Administramos remédios para tratar o possível acúmulo de ácido no sangue dele. Administramos cálcio para que, se o coração voltasse a bater, funcionasse de forma eficaz. E foi isso que fizemos. E como você garantiu que o aparelho respiratório estava corretamente posicionado? Basicamente de 4 maneiras. Detectamos dióxido de carbono no ar que saía dos pulmões dele, que normalmente só vem dos pulmões. Eu escutei e pude ouvir os sons da respiração. Eu olhei com um videolaringoscópio para confirmar que o tubo estava entre as cordas vocais, indo para os pulmões, e fizemos um raio-x. E quando você diz que estava ouvindo sons da respiração, era ele respirando sozinho ou alguma outra coisa fazendo ele respirar? Alguém respirava por ele, apertando a bolsa acoplada ao tubo de respiração. Então os sons da respiração que você ouviu só confirmaram que quem estava apertando o balão, a bolsa, válvula, máscara, o ar do balão ia para os pulmões e o dióxido de carbono saía. Ele não estava respirando espontaneamente. Certo. E você, enquanto tudo isso está acontecendo, continua avaliando ele e a condição dele? Sim. E quais foram as suas avaliações? Parávamos a cada poucos minutos para checar rapidamente se ele respirava sozinho ou tinha pulso. E isso não aconteceu em nenhum momento. Em um certo momento, ao final da reanimação, utilizei ultrassom para verificar se o coração dele batia de forma eficaz. E não havia nenhuma evidência disso. Ok. E com base no seu treinamento e experiência, em algum momento você determinou que seus esforços não seriam bem-sucedidos? Sim, baseado no tempo desde quando os esforços de ressuscitação começaram no local pelos paramédicos e o tempo que nós dedicamos, e o fato de que, apesar dos melhores esforços de ressuscitação que pudemos fazer, os fluidos, os medicamentos, a respiração e a RCP, para ele, parecia que o coração dele não voltaria a bater. Aproximadamente, quanto tempo você e sua equipe atenderam Dawson? Achou que atendemos Dawson por 40 minutos, além do trabalho prévio dos paramédicos. Você já tentou usar um desfibrilador? Não, eu não usei. E por que isso? Infelizmente, ele nunca esteve em um ritmo cardíaco que tornasse a desfibrilação um tratamento eficaz. O coração precisa estar em determinada condição para o desfibrilador funcionar? Sim, existem 2 ritmos cardíacos, basicamente tremores do coração, que se você usar um desfibrilador, pode restaurar um ritmo que faz o coração bater de forma eficaz. Ele nunca esteve em um desses ritmos. E em algum momento você declarou Dawson como falecido?
Sam. Certo. Você lembra quando foi? Acredito pela minha revisão dos registros recentemente, que foi às 19h28. Às 19h28? Isso seria às 7h28 da noite? Está correto. Obrigada, doutora. Sr. Renatan. Boa tarde, Renton. Você mencionou ter visto hematomas antigos na parte inferior das pernas dele, Sim. como na região da canela, nessa área. Sam. E ele também teve um dispositivo interósseo, eu acho. Foi isso que você disse? Sim, ele teve. E isso exigiria inserir uma agulha ou algo assim na própria área da tíbia? Sim, na tíbia. Obrigado, senhor. Era só isso que eu tinha. Tudo bem? Algo mais? Não. Meritíssima. Tudo bem, obrigado, doutor. Bom dia. Pode dizer e soletrar seu nome para registro? Meu nome é Dr. Andrew Capraro, sobrenome Capraro. E sua data de nascimento, por favor? 9 de julho de 1970. Qual é a sua profissão? Sou médico assistente no pronto-socorro do Boston Children's Hospital. E há quanto tempo você faz isso? Nos últimos 26 anos. Pode descrever resumidamente sua formação e treinamento para se qualificar para este cargo? Me graduei na Providence College e depois cursei medicina na Brown Medical School. Depois fiz residência em pediatria no Connecticut Children's Medical Center e especialização em medicina de emergência pediátrica no Boston Children's Hospital de 2000 a 2003, onde atuo como médico assistente desde então. Quais são as funções de um médico assistente no Boston Children's Hospital? Significa que estou orientando o cuidado e o tratamento dos pacientes que estou atendendo durante o meu turno. E você é designada para um local ou área específica do hospital? Estou sempre no departamento de emergência, e o departamento de emergência é dividido em diferentes zonas, das quais eu sou o principal responsável por um conjunto de salas. Quero direcionar sua atenção para o dia 24 de janeiro de 2023. Você estava trabalhando naquela noite? Sim, eu estava. E em algum momento, você soube que uma paciente chamada Callan Clancy seria transportada para o seu hospital? Sim, soube. E você se lembra de onde ele estava sendo trazido? Do Beth Israel Plymouth Accredito. Ele estava indo de helicóptero para sua unidade? Correto. E você recebeu algumas informações sobre o paciente para se preparar para a chegada dele? Sim, recebi. E o que você ficou sabendo? Temos um centro de comunicação onde as unidades avisam quando pacientes estão a caminho. Esse centro já havia sido informado sobre este paciente, que então entrou em contato comigo, como o médico responsável que cuidaria do paciente, para me informar o que tinha acontecido lá e qual era a condição do paciente quando ele chegasse. O que você soube sobre a condição de Callan Clancy durante o transporte aéreo para seu hospital? O que me disseram foi que acreditavam que o paciente havia sido estrangulado e quando chegou a Plymouth, ele estava em parada cardíaca, que eles o haviam entubado e iniciado a RCP e conseguiram um retorno da circulação espontânea e então o transfeririam para nossa avaliação e cuidados. Callan chegou ao seu hospital em algum momento? Isso está correto. E você conseguiu observá-lo pessoalmente? Sim. Quais observações você fez sobre a condição física dele? Ele estava frio quando chegou, bastante mole, e não fazia nenhum movimento intencional por conta própria. As pupilas dele estavam fixas e dilatadas, e ele tinha marcas de estrangulamento no pescoço, com algum inchaço na região. E as pupilas dele estarem fixas e dilatadas, isso tem relevância médica? Sim, é. E por que isso? Isso geralmente indica uma lesão cerebral significativa. De forma que há um inchaço cerebral que, como posso dizer... Esse inchaço excedeu a capacidade do crânio, fazendo com que o cérebro acabasse herniando pela base do crânio. O cérebro está tão inchado que está sendo forçado para fora do crânio? Correto. E quais observações você fez sobre a frequência cardíaca dele? O coração dele estava batendo e nós tivemos que administrar uma infusão de epinefrina para manter a frequência cardíaca e a pressão arterial dentro dos limites normais, mas o coração estava batendo por conta própria. Como você soube que precisava dar epinefrina para estabilizar a frequência cardíaca dele? A infusão foi iniciada no BI porque notaram sua pressão arterial baixa e é preciso pressão normal para que o sangue perfunda os órgãos e os mantenha saudáveis. Então estávamos procurando certos parâmetros para manter isso, o que fizemos com a infusão de epinefrina. Quando você fala BI, quer dizer Beth Israel? Sim, me desculpe por isso. Tudo bem. E quanto à respiração dele, como ele estava respirando sozinho? Ele foi entubado no hospital de origem e precisava de ventilador para respirar. Às vezes respirava sozinho e percebíamos isso.
Percebíamos isso porque, ao tentar respirar sozinho, ele ativava o ventilador para continuar, mas isso era raro. Com certeza, ele precisava do ventilador para manter a ventilação dele. Seria justo dizer que a maior parte da respiração dele estava sendo feita pelo ventilador? Sim, a grande maioria da respiração dele. Agora, ao receber essa informação, enquanto ele chegava, e após suas próprias observações físicas de Callan, existem certos testes que você realizou nele? Sim, nosso trabalho foi fazer uma avaliação adicional e estabilização para definir os próximos passos do cuidado médico dele. Então, antes dele chegar, nós contatamos nossa equipe de trauma e nossos médicos da UTI para avisá-los que ele estava vindo e que precisaríamos da assistência deles. Só meus cuidados, fizemos exames de sangue de rotina. Então, uma tomografia da cabeça, uma tomografia do pescoço e um raio-x do tórax para guiar os próximos passos. Com a tomografia da cabeça e os outros exames que você fez, O que foi possível concluir com os resultados desses exames? A tomografia da cabeça revelou inchaço cerebral significativo compatível com lesão hipóxico-isquêmica, que provavelmente foi o achado mais significativo que encontramos. Então, você poderia explicar para nós o que é lesão hipóxico-isquêmica? Hipóxico é apenas uma palavra sofisticada para não receber oxigênio suficiente, e isquêmico é uma palavra sofisticada para não receber fluxo sanguíneo suficiente. Então, quando seus órgãos não recebem oxigênio e sangue suficientes, eles acabam sofrendo lesões e por isso acabam inchando. E o cérebro dele estava mostrando evidências disso. Então, seria correto dizer que o cérebro dele não recebia oxigênio e fluxo sanguíneo suficientes, o que causou danos e inchaço? Correto. Agora, esse tipo de inchaço e lesão no cérebro que você descreve pode ser causado por estrangulamento? Com certeza. E você mencionou anteriormente que viu algumas marcas ao redor do pescoço dele, está correto? Correto. E com que aquelas marcas eram compatíveis? Estrangulamento de algum tipo, muito provavelmente por um objeto, com base no aspecto linear das contusões. Quando você fala do aspecto linear das contusões, quer dizer que estão em linha reta? Correto. Agora, uma vez que você tinha os resultados desses testes, você tomou uma decisão sobre o que fazer em seguida? Sim, sabe, o principal era nos ajudar a descobrir. O paciente precisava ir para a sala de cirurgia para algum outro procedimento para ajudar com isso, ou era algo que poderia ser tratado clinicamente? Então, assim que tivemos os resultados da tomografia da cabeça e também da tomografia do pescoço, achamos que o próximo passo apropriado no cuidado médico dele seria transferi-lo para a unidade de terapia intensiva, para que eles assumissem o cuidado. Por que a cirurgia não foi uma opção para ajudar Kellen nessa situação? Os médicos da neurocirurgia estavam presentes para ajudar na decisão. Não havia sangramento significativo que precisasse ser drenado, nem nada que, do ponto de vista cirúrgico, pudesse aliviar os problemas vistos na tomografia. Certo. E então a UTI assumiu os cuidados dele? Isso mesmo. E assim que Callan foi transferido para a unidade de terapia intensiva, Os seus cuidados com ele terminaram naquele momento? Correto. Não tenho mais perguntas, obrigada. Obrigado, Sr. Rington. Sem perguntas, obrigado. Obrigado, doutor. Pode se retirar. Eu estou. Vou chamar você, David Cassavant. Bom dia. Por favor, levante-se para o escrivão. Bom dia. Nesta troca cirurgial, deixa eu pegar uma cadeira. Depois você pode destravá-los rapidamente. Posso ajudar se não houver nada nas cadeiras para te guiar. O senhor pode se sentar. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia, excelência. Intervalo para lanches. Obrigada. Bom dia. Pode dizer e soletrar seu nome para registro? Claro. Meu primeiro nome é Davi. Meu sobrenome é Cassavant. Soletra-se Cassavant. E sua data de nascimento, senhor? 5263.
Qual é a sua profissão? Sou médico de UTI no Boston Children's Hospital. Você pode descrever brevemente para nós sua formação acadêmica e treinamento? Fiz faculdade na Holy Cross, em Worcester, e depois cursei medicina na Boston University. Fiz minha residência inicial em pediatria no Mass General Hospital e depois voltei para fazer uma especialização em medicina de UTI nesse mesmo hospital. E onde você trabalha atualmente? Atuo na UTI, médico-cirúrgica do Boston Children's Hospital. Há quanto tempo você trabalha no Boston Children's Hospital? 18 anos. E você sempre trabalhou na UTI lá? Sim. Quero chamar sua atenção para 26 de janeiro de 2023. Naquele momento, você assumiu o cuidado de um paciente chamado Callan Clancy? Sim, assumi. E antes de assumir o cuidado de Callan Clancy, você fez algo para se familiarizar com o tratamento e o cuidado dele? Sim, um dos meus colegas tinha cuidado dele no dia anterior na UTI. Conversei com ela, então já conhecia o caso dele. E você também revisou os relatórios e exames que foram realizados enquanto ele estava no hospital? Sim, eu revisei. E depois de revisar os relatórios e os resultados dos exames e conversar com sua colega, você pode nos dizer o que aprendeu com tudo isso? Bem, parecia que Callan tinha sofrido uma lesão neurológica grave, com base tanto nos exames quanto na avaliação que fiz na época. Quando você fala em lesão neurológica, quer dizer lesão cerebral? É uma lesão cerebral, sim, é isso mesmo. E você analisou especificamente uma tomografia computadorizada da cabeça de Callan? Sim, analisei. E o que a tomografia da cabeça mostrou ou indicou sobre a condição dele? Bem, a tomografia da cabeça é uma imagem do cérebro que foi feita na sala de emergência quando ele foi internado no Hospital Infantil de Boston. E a tomografia mostrou uma quantidade enorme de inchaço no próprio cérebro. Eu sim, como de... E esse inchaço do cérebro, isso é clinicamente significativo? Muito. Quando você tem uma lesão no cérebro causada por anóxia, que significa falta de oxigênio, eu costumo explicar isso para as famílias, dizendo que a lesão é muito parecida com ficar exposto ao sol. Você não percebe na hora, mas o inchaço ocorre com o passar do tempo. E uma das coisas sobre a falta de oxigênio no cérebro é que a lesão acontece e depois o inchaço começa a aparecer com o tempo. Normalmente atingindo o pico entre 48 e 72 horas. Quando você viu um inchaço que acontece tão cedo em um caso, como no de Callan, isso significa que houve uma falta muito significativa de oxigênio e, portanto, uma lesão no próprio cérebro. Então, por exemplo, alguns tipos de lesões que impediriam o oxigênio de chegar ao cérebro seriam mais leves e o inchaço ocorreria ao longo do tempo. Isso está correto? Isso mesmo, exatamente. Se ocorre uma lesão grave que impede o oxigênio de chegar ao cérebro, é aí que surge o inchaço imediato, como aconteceu com Callan? Com certeza. É como comparar uma queimadura de sol com uma queimadura que você pode sofrer no fogão. Isso foi como uma queimadura de fogão. É algo muito, muito grave. Você fez um exame físico em Callan e o que você observou? Bem, uma das primeiras coisas que notei ao me aproximar dele foi que ele estava com um tubo de respiração, e eu sabia, pelo meu colega, que ele não estava sob sedação. O que é muito difícil de tolerar, ter um tubo de respiração passando pelas cordas vocais, se você não está sedado, e ele não estava sedado naquele momento. A próxima coisa é que, quando me aproximo de um paciente assim, em sua cama na UTI, sempre começamos com uma rápida apresentação, avisando que vamos nos aproximar caso ele esteja dormindo. E eu geralmente começo com algo do tipo: "Oi, eu sou o Dr. Dave, só vou escutar seu coração." E normalmente eu os chamo pelo nome para ver se eles começam a responder. E então eu continuo com o resto do exame, mas isso é só para avisar que alguém pode estar tocando neles. E então eu vou ouvir o coração, os pulmões e depois seguir em frente para ver o quão responsivos eles estão. Então, se você não obtiver nenhuma resposta inicialmente, só usando a voz, o próximo passo é
é... Se durante o exame eles não se mexem, você começa a avaliar o nível de responsividade. Então o próximo passo geralmente é um toque suave na sola do pé. Para ver, você passa a mão na sola do pé e observa se eles puxam o pé para longe. E então você pode avançar se você não obtiver nenhuma resposta com isso, vamos fazer algo um pouco mais nocivo ou doloroso, onde você pode beliscar um pouco a pele para ver se eles começam a reagir. Ou fazer pressão no leito ungueal, o que na verdade é muito doloroso. Você pode ver 2 ou mais tipos de resposta, nenhuma ou uma resposta específica, onde afastam aquela área. E essa é uma resposta específica, ou você pode ver uma resposta generalizada, que são todas meio que graduadas conforme vamos tendo uma noção de qual era o nível de consciência deles. Então, se eu puder revisar algumas dessas coisas que você acabou de mencionar, você disse que a primeira coisa que você percebeu que foi significativa foi que Callan teve o tubo de respiração colocado através das cordas vocais sem nenhuma sedação. Então, sem sedação, ter um tubo de respiração nesse local causaria dor? Sim, ninguém suportaria isso. E Callan conseguiu tolerar isso sem problemas. Isso indicaria que ele não sentia aquela dor naquele momento? Sim, exatamente. E você mencionou que chamava a paciente pelo nome e conversava com ela. Houve alguma reação daquela enquanto você fazia isso? Não houve. E então você mencionou que talvez esfregasse algo no pé dela. Houve alguma reação? Não houve. E você fez o que descreveu, sabe? Beliscando a unha ou alguma parte do corpo do Callan para ver se ele respondia? Sim. E ele respondeu? Não, ele não respondeu. E o que essas interações e testes com Callan te disseram sobre a condição dele? Isso me mostrou que ele não respondia, ele não reagia nem a coisas que causariam desconforto, nem a coisas que causariam dor. Você também examinou as pupilas dele e fez algum teste nos olhos dele? Sim. Então, depois de todas as outras coisas, nós olhamos para as pupilas. E uma das coisas é que temos uma resposta reflexa. Se uma luz é direcionada para o olho, a pupila se contrai. E o que eu observei sobre Callan foi que as pupilas dele permaneceram bem dilatadas e não se contraíram. Quando as pupilas de alguém ficam abertas e dilatadas mesmo com luz, o que isso indica do ponto de vista médico? Bem, os olhos são uma extensão direta do cérebro. Por isso, nós focamos muito neles como uma área de investigação. E a falta de resposta à luz indica que há alguma anormalidade nisso. E, nesse caso, era uma lesão cerebral. Há também medicamentos que mantêm as pupilas dilatadas. Se você já fez exame oftalmológico, mas esse não foi o caso com Callan. E só para deixar claro, quando você fala sobre lesão cerebral, não estamos falando de algum tipo de trauma que foi causado no cérebro. Você está falando sobre a falta de oxigênio e fluxo sanguíneo causando uma lesão no cérebro, certo? Exatamente isso, sim. Naquele momento, você trabalhou com outro médico para fazer testes mais aprofundados sobre o estado neurológico dele? Sim, no Children's, várias equipes se reúnem para cuidar de um paciente. Para muitos pacientes. Mas para Callan, a equipe de neurologia esteve presente desde o início. E em um caso como esse, quando não vemos resposta em um paciente inconsciente, começamos a acionar nossa equipe de neurologia. E uma das coisas que começamos a fazer são os testes de morte encefálica, para ver se o paciente pode estar em morte encefálica, ou seja, quando o cérebro em si não está funcionando, mesmo que o coração ainda esteja batendo. Como é possível que o coração de alguém continue batendo se o cérebro está morto? É uma ótima pergunta. Na verdade, existem duas partes no sistema nervoso. Uma parte é aquela que vemos mais nas pessoas quando elas reagem, respondem a nós, falam e fazem coisas. A outra é o sistema autônomo ou automático. E o sistema automático é responsável principalmente por coisas como o coração, se o coração não tiver sido lesionado. Então, ele meio que continua funcionando. E isso te dá alguma indicação, o fato de o coração ainda estar funcionando, sobre onde estavam as lesões no cérebro? Sim, dá sim, na verdade, é. Onde seria isso? Sim, então a maior parte do cérebro que a gente geralmente pensa quando vê imagens do cérebro
Isso é o cerebelo. E essa é a parte mais desenvolvida nos humanos. E essa parte é responsável pela nossa consciência, nossa reação às coisas, enquanto o tronco encefálico, que é outra parte, faz parte do sistema autônomo. E isso é igual em quase todos os vertebrados e mamíferos. E é muito mais automático. E isso me mostra que parece que o cerebelo, que é a parte que nos dá esse lado mais humano do que fazemos, é muito mais sensível à falta de oxigênio, a uma lesão anóxica. E isso me mostrou que era realmente ali que estava a lesão. Era nessa parte do cérebro. Muito menos no próprio tronco encefálico. Então, seria correto afirmar que o tronco encefálico, responsável pelas respostas automáticas, ainda funcionava, mas a parte do cérebro que tornava Callan quem ele era não estava ativa? Isso está exatamente correto, sim. E você pode descrever para nós o teste de morte cerebral? Claro. Então, o teste de morte cerebral no Boston Children's é um teste muito rigoroso que inclui algumas das coisas que acabei de mencionar. Mas nós trabalhamos com existe uma lista de verificação com a qual trabalhamos junto com nossos colegas neurologistas. E nós basicamente passamos por cada uma das respostas que esperaríamos de alguém. Então, nós realmente avaliamos diferentes grupos de nervos para ver as respostas que esperaríamos obter. Nós organizamos de forma que haja um médico intensivista presente e também um neurologista. E o neurologista, ou a equipe de neurologia, são eles que realizam o teste de morte cerebral. E então, esse teste é repetido novamente 24 horas depois, apenas para garantir que não haja nenhuma parte que seja diferente ou incongruente com o diagnóstico de morte cerebral. E enquanto o neurologista está fazendo esse teste, você está lá presente, assistindo ao teste e vendo os resultados enquanto acontecem? Com certeza. Então, nós estamos comprometidos em estar lá o tempo todo. E o teste de morte cerebral em si passa por algumas coisas bem básicas. Novamente, como descrevi antes, são estímulos dolorosos para ver se a pessoa se retrai ou não. Os olhos, observar os reflexos dos olhos. Existem outros reflexos também. Por exemplo, se você toca a córnea, que é a parte da frente do olho, as pessoas piscam. Esse é o reflexo de piscar. Tosse, reflexo nauseoso. Também existe um reflexo em que colocam água fria no ouvido e isso causa um desequilíbrio nas pessoas. Então, essas são todas as coisas em que pensamos. E também há alguns componentes respiratórios nisso também. Um desses componentes respiratórios é o teste de apneia? Sim, está sim. E o que é um teste de apneia? Então, apneia é uma palavra que simplesmente descreve a falta de respiração. E como você testa isso? Então, em um paciente como Callan, o que fazemos, e em qualquer paciente quando estamos fazendo o teste de morte cerebral, nós realmente desconectamos eles do ventilador. E o motivo pelo qual fazemos isso é que queremos ver se o sistema autonômico no cérebro vai começar a reagir à medida que o dióxido de carbono começa a aumentar. Nosso corpo produz dióxido de carbono o tempo todo. E a forma como nos livramos dele é expirando. E quando inspiramos oxigênio fresco, depois expiramos CO2. E o que fazemos é desconectar do ventilador para ver se, sabendo que o dióxido de carbono deles vai começar a subir. E a resposta normal dessa parte autônoma do cérebro seria aumentar o ritmo respiratório. É por isso que respiramos quando dormimos. Porque, quando vamos dormir, a parte consciente do nosso cérebro para, mas a parte autônoma assume. E então, respiramos durante o sono porque o dióxido de carbono aumenta. Então, em um paciente com morte cerebral, seria correto afirmar que, à medida que o nível de dióxido de carbono aumenta, a resposta automática seria respirar para obter mais oxigênio. Mas um paciente com morte cerebral não faz isso? Isso mesmo. E você fez todos esses testes ou o neurologista fez todos esses testes na Callan enquanto você observava? Sim, eles fizeram. Ele respondeu a algum teste físico em que você buscava reflexo ou reação?
Não, ele não apresentou resposta alguma. E qual foi a reação dele ou resultado no teste de apneia? Então, o teste de apneia, fazemos todos os testes cerebrais em um dia e esperamos, pelo menos, 24 horas para o segundo. O primeiro, e o que esperamos com o dióxido de carbono, é que ele aumente. Nós temos isso escrito no nosso, então está tudo por escrito no nosso protocolo, que ele vai aumentar em 20 ou chegar a um nível de 60. Um CO2 normal seria em torno de 40. E da primeira vez que fizemos isso, no primeiro dia, na verdade, chegou a 59,7. Não 60. E, novamente, nosso protocolo exigia chegar a 60 ou aumentar em 20. E eu realmente conversei com meus colegas, incluindo neurologia. Disse, eu sei que isso está muito próximo. São 59,7, mas não são 60. Eu repeti essa parte do teste mais tarde naquele dia para ter certeza de que era válido. E, como eu disse, eu conferi com todo mundo para ter certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. E todos concordaram que a gente deveria simplesmente, e na segunda vez foi para 87. Então todo o resto estava igual. E nós também garantimos que há coisas que analisamos para ter certeza de que ele não está tomando nenhum medicamento, que não há alterações na temperatura dele, que não há anormalidades nos sais do sangue, o que chamamos de eletrólitos. Então todas essas condições estavam iguais. Fiz isso novamente mais tarde e realmente deu positivo. Por que é tão importante que você atenda a esse critério específico? Por que 3 décimos são tão importantes? Bem, eu queria ter certeza de que não haveria dúvida sobre os dados que estávamos coletando na época. E você disse que esse teste é repetido 24 horas depois, certo? Sim. Por que isso? Bem, isso é só para garantir que, se restassem efeitos de medicamentos ou algo que alterasse o nível de alerta ou resposta do paciente. Para garantir que ainda atende a todos esses requisitos. O SEC, 24 horas depois. E é porque você quer ter certeza de que há morte cerebral antes de retirar o suporte de vida? Sim, e isso é muito importante. É uma discussão e uma coleta de dados importantes demais para não sermos muito precisos quanto a isso. E então, quando você realizou os testes no CALA no dia seguinte, os resultados foram os mesmos em termos de nenhuma reação e aumento do dióxido de carbono? Sim, foram. E naquele momento, ele atendia aos critérios de morte cerebral? Sim, ele atendeu, ele cumpriu. Então nós determinamos que sim, que ele havia atendido aos critérios neurológicos para a constatação da morte. E naquele momento, foi tomada a decisão de interromper o suporte de vida? Sim, foi tomada. E isso é feito em conjunto com a família, com o pai dele, correto? Sim, isso é verdade. Certo. E o suporte de vida foi encerrado para Callan Clancy em 27 de janeiro de 2023? Isso. Foi. E uma das coisas é... quando você determina que alguém atendeu aos critérios para a morte encefálica, sabemos que o cérebro deles não está funcionando agora. Nós, muitas vezes, há um período em que não precisamos remover. O coração dele ainda está batendo. Então, não precisamos remover o tubo endotraqueal nesse momento. E muitas vezes, damos às famílias, uma vez que foi confirmado que o cérebro não está mais funcionando, muitas vezes damos às famílias um período de tempo para que possam processar isso e uma janela de tempo. Às vezes, há parentes que precisam viajar e coisas assim. E então, muitas vezes, escolhemos o horário mais tarde para acomodar a família, sabendo que eles estão estáveis no momento em que realmente removeríamos o tubo, e isso seria a declaração de óbito. E isso foi feito neste caso? A família teve a oportunidade de vê-lo e então o suporte de vida foi encerrado e depois o coração dele parou. Sim, é isso mesmo. E ele foi declarado falecido. Sim. Obrigada. Advogado Rangin, obrigado. Isso, senhor. Obrigado, doutor. Muito obrigado.